Bom dia, amigos. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre as 10 inconstitucionalidades cometidas no inquérito 4828, o famoso inquérito das fake news, perdão, 4781, né? Que fala do inquérito das fake news. Realmente ontem o Brasil foi um dia muito triste para as liberdades e para o nosso próprio Supremo Tribunal Federal, né? Nós não, ao último respeito que nós tínhamos pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, ontem ficou claro a que lado eles estão. Eles não estão do lado da Constituição Federal e nem do povo. Eles estão rasgando a Constituição Federal, isso ficou claro, cumprindo mandados ilegais, mandando cumprir mandados ilegais, perseguição política, né? A mando de quem? A mando da esquerda, do Fórum de São Paulo, nós todos sabemos. Então eu vou falar aqui sobre 10 inconstitucionalidades do inquérito 4781, que fala sobre as fake news, né? A redação do artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que foi o dispositivo, né, que foi invocado como fundamento para a instauração do inquérito, ele é originário de texto publicado no Diário de Justiça no dia 27/10/80, portanto 8 anos antes da promulgação da Constituição Federal e dos pressupostos legais e processuais adotados no Brasil. Segundo, o artigo 2º da Resolução 564 de 2015 do Supremo, ao regulamentar a referida norma interna, dispôs que só há possibilidade de instauração de algum inquérito se o autor da infração à lei penal, na sede ou dependência, for autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição. Vejam que muitas dos perseguidos, eles não são pessoas sujeitas à autoridade do Supremo Tribunal Federal. E esta norma penal aqui, que fala sobre sede ou dependência do tribunal, pasme, ontem os juízes entenderam que a sede ou a dependência do tribunal não é dentro do tribunal, ele pode ser aqui no meu computador, no seu computador, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, ele é onipresente dentro do Brasil. E às vezes, e quiçá até no exterior, porque quem falar mal no computador lá, né, criticar no seu computador, vai ser considerado como se estivesse dentro da dependência. Uma norma penal extensiva, que é uma flagrante violação do nosso direito, nossos princípios básicos, né? Então, até o presente momento, diante das medidas, não há nenhum suspeito ou investigado detentor de fórum para ser processado perante o STF. Vejam que o artigo 102 da Constituição Federal, acerca das pessoas que devem ser processadas perante o STF, ele é taxativo, ou seja, sem possibilidade de ampliação ou redução. Nesse sentido, 2 acordos do próprio Tribunal de 2018, um deles inclusive relatado pelo mesmo ministro Moraes, reafirma o mencionado a compreensão, ou seja, o rol das pessoas a serem investigadas é taxativo, ó. Nenhuma prerrogativa do STF ou de seus integrantes foi violada, logo a invocação do artigo 13 do Regimento Interno não respalda. Nenhum inciso, parágrafo ou letra do artigo 102 da Constituição Federal determinou a competência para agir como órgão investigador, e muito menos de acusação. Vejam, o artigo 129 da Constituição Federal, ele dispõe que compete exclusivamente ao Ministério Público promover ação penal contra infratores da lei. Assim mesmo, diante das mais de 8.000 páginas do inquérito, o Procurador-Geral pode declinar de apresentar denúncia contra um ou todos os acusados e, com isso, remeter o feito para arquivo. Ou seja, o Ministério Público, ele é o titular da ação penal. Quanto a isso, não há o que se discutir. Está bem claro na Constituição Federal. Neste caso do inquérito das fake news, o Supremo Tribunal Federal, ele é órgão
acusador, investigador e julgador. Eu estou rindo aqui porque essa é a situação. Ele é um órgão acusador, investigador e julgador. Ou seja, ele é onipotente, ele tem todos os atributos divinos. Ele é onipotente, como falei, porque na verdade não basta, não é mais a dependência lá no, né, a letra da lei. Ele pode ser em qualquer lugar, qualquer computador, qualquer meio de mídia social, né? E ele é onipotente. Por quê? Porque ele não precisa mais nem do Ministério Público, né? Então, ou seja, ele tem... Vejam que o Supremo Tribunal Federal, ele virou um Deus. Ele virou Deus, né? Oitavo, o sigilo absoluto determinado ao expediente, inviabilizando inclusive que advogados constituídos possam atuar em nome em função de seus clientes, além de dinamitar a ampla defesa. Implode o texto da súmula vinculante número 14 do próprio STF, assegurando pomposamente que é direito ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos da prova, que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão e competência de polícia judiciária. Digo respeito ao exercício do direito de defesa. Esse inquérito, pasme, os acusados não estavam nem sabendo do que estavam sendo acusados. Não tiveram acesso ao inquérito. É um inquérito sigiloso. A polícia chegou lá com mandados e eles perguntando qual é o crime que está sendo... Nós não sabemos, nem a polícia sabia. Nem a polícia sabia qual é que era o crime. Então, é sério. Eu vi depoimento de vários perseguidos aqui, políticos, de pessoas dizendo que seus advogados, que sabem que tem a prerrogativa profissional de ter acesso a inquéritos, a processos, não tiveram apenas uma parte. Pessoas jurídicas ou entes despersonalizados, como tribunais, procuradorias e casas legislativas, embora essenciais, não são legalmente passíveis de sofrer os crimes de injúria, calúnia e difamação. Sim, muitos do que estavam sendo são acusados de crimes, porque não existe uma tipificação penal do que seja fake news. Ele simplesmente fala inquérito das fake news. Olha só, não tem crimes definidos. Isso também fere o princípio não há pena sem lei anterior que defina. Ou seja, a pessoa não sabe qual é que é o crime. Muitos dos que foram processados, eles estavam xingando o tribunal. Esse tribunal é uma vergonha. Não estavam xingando a pessoa. Não é a pessoa, é o tribunal, é a pessoa jurídica, a instituição que foi xingada, achincalhada. Essas não são passíveis de crime, de sofrer crime por calúnia, injúria e difamação. Ninguém falou, seu juiz de Moraes, Alexandre de Moraes, é isso. Não, falaram este tribunal, essa corte é uma vergonha, está rasgando a Constituição, está usurpando das suas funções. Isso não é crime. Uma instituição, pessoa jurídica, não é passível de sofrer crimes. Este somatório de afrontas, sem prejuízo de outras mais, torna a letra morta o princípio da legalidade, justamente aquele que deveria prevalecer em todos os atos estatais, conforme determina o artigo 37 da Constituição Federal. Amigos, além disto, nós tivemos parlamentares que tiveram a sua imunidade parlamentar violada. O artigo 53 da Constituição Federal garante que o deputado ele é inviolável, civil ou penalmente, por qualquer palavras e atos. Não interessa, ele pode xingar a mãe do Badanha, ele pode.
Ele não pode ser processado. Justamente essa imunidade está lá para defender o direito de expressão, que ele é um legítimo representante popular. Como é que ele vai ser cerceado de sua manifestação? Então, amigos, não restam dúvidas de que nós estamos diante de uma corte que comete aberrações jurídicas, que rasga a Constituição. Não temos dúvidas mais de que nós estamos numa ditadura do judiciário. Não há dúvidas quanto a isso. Sabe, eu espero que o presidente Bolsonaro reaja. Reaja porque está claro a afronta do Supremo Tribunal Federal à Constituição, da usurpação que ele está fazendo do poder legislativo, do poder executivo. Ele legisla, ele executa, ele administra, e ele está governando o país, a mando de quem? A mando da esquerda do Foro de São Paulo. Esses são as pessoas que estão por trás. E aí, quando nós falamos que é da nova ordem mundial, nós somos teóricos da conspiração, vocês estão vendo o que está acontecendo. Muito obrigado.